Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. O tema desse vídeo é especificamente, no seu sentido mais geral, o que é o imperialismo. Então nós vamos discutir imperialismo nesse vídeo, como que ele se manifesta no Brasil e se várias das posições que são defendidas hoje, inclusive para tentar justificar apoio a certas candidaturas que estão por aí, se são realmente anti-imperialistas. Será que é anti-imperialista defender a China ou a Rússia contra os Estados Unidos? O que é ser anti-imperialista? Para a gente responder essa questão, nós vamos ter que discutir aqui um pouquinho sobre imperialismo. E com isso eu vou confrontar não apenas aqueles que dizem ser anti-imperialista defendendo a China, mas também aqueles que dizem ser anti-imperialista defendendo o marxismo abstrato. Um marxismo que acha que imperialismo se contrapõe a classes sociais e que tenta criar uma hierarquia de importância do que é mais importante e do que é menos importante. O imperialismo, as classes sociais. Vamos falar sobre isso tudo nesse vídeo. Então, sem delongas, vamos à vinheta. O tema que nós vamos tratar no vídeo de hoje, o imperialismo, é um tema absolutamente fundamental, tá? No mundo inteiro. E no Brasil hoje tem uma importância absolutamente decisiva. E eu já tratei desse tema do imperialismo várias vezes aqui no canal, tá? Tem um vídeo sobre Rússia e Ucrânia, que eu vou tratar um pouco da questão do imperialismo, vou colocar aqui na descrição. Os dois últimos vídeos que foram feitos aqui no canal, que envolvem um material que eu participei da elaboração do instituto que eu trabalho, o Laese, tendo em vista subsidiar aí a candidatura da Vera. Mas hoje eu vou tratar especificamente desse tema de uma maneira mais geral. Todas as vezes que eu falei foi sempre em relação a aspectos específicos do imperialismo, tá? Claro que eu vou falar que é uma visão bastante sintética, mas que vai trazer os elementos mais gerais para nós identificarmos o que é imperialismo e se de fato vários grupos que aparecem por aí colocando-se como anti-imperialista, por exemplo, defendendo a China ou a Rússia, são de fato anti-imperialistas. Mas não só, são duas visões que eu queria combater aqui nesse vídeo, tá? De tabela, evidentemente. O primeiro é o que eu chamaria de um marxismo abstrato, que está presente em muitos grupos de pessoas, dentre aquelas que se consideram marxistas, que falam meio que assim: essa questão do imperialismo, no fundo, ela é secundária, porque o que importa é a dominação de classes, da classe capitalista sobre a classe trabalhadora, da burguesia sobre o proletariado, é isso que interessa, imperialismo é uma questão menor. Nós vamos procurar mostrar aqui que o imperialismo, longe de ser uma segunda coisa em relação à dominação de classes, ela é uma das expressões mais agudas da dominação de classe. Insisto, o imperialismo é uma das expressões mais agudas da dominação de classes, né? Faz parte do marxismo que se caracteriza por ser profundamente antimarxista, que é, no lugar de explicar os fenômenos da realidade em relação às suas articulações, mostrando as relações fundamentais que estão ali por trás, na verdade, arranca um pedaço do capitalismo e contrapõe ao resto, né? Aí tudo vira secundário e a dominação de classes em abstrato é o que se transforma no prioritário. E, evidentemente, baseado nisso, não se consegue nem organizar a classe, porque não consegue dar resposta para os inúmeros problemas que se desdobram no cotidiano da classe. Então, essa é a primeira visão. A segunda é o outro lado da moeda, né? É aquele análise do imperialismo que se baseia numa análise puramente nacional das relações entre os países, onde a classe social é jogada para debaixo do tapete e não se mostra as relações de classe que essas relações nacionais expressam. Percebe? Então, primeiro, né, esse marxismo abstrato que contrapõe as classes sociais à dominação imperialista. Segundo, vamos chamar assim os nacionalistas, ou por vezes travestido de marxismo, que apaga a dominação de classe da disputa entre nações. Ou então, às vezes, faz uma configuração etapista, né? Primeiro a gente tem que acabar com o imperialismo no país para depois, quem sabe, um dia, no dia do juízo final, né, a gente possa pensar numa revolução no país socialista. Então, vamos lá. Então, o primeiro aspecto a ser destacado aqui nesse vídeo, e isso é muito importante, eu insisti nisso em vários momentos, mas no imperialismo vai ter uma forma de manifestação particular, que é a principal característica que diferencia, que distingue o capitalismo, a sociedade capitalista que nós vivemos, de outras formas de dominação de classe que existiram na história, por meio da escravidão, servidão, trabalho compulsório e por aí vai, é que
O capitalismo, embora o conteúdo dele seja o mesmo da escravidão, seja o mesmo da servidão, seja o mesmo dessas outras formas de dominação de classe, onde uma minoria da sociedade proprietária ou com certos atributos se apropria daquilo que é feito, do excedente que é produzido pela massa das pessoas que trabalham, ou seja, um setor minoritário da sociedade vive do trabalho alheio, e nesse sentido uma relação que é socialmente considerada se baseia no roubo, no espólio, na exploração. Embora nesse sentido o capitalismo seja igual a essa forma de sociedade do passado, essa relação de exploração no capitalismo, ela aparece, ela se mostra, ela se manifesta como sendo uma relação entre pessoas iguais, livres, que atuam cada uma com a sua propriedade, a sua mercadoria, uma pessoa livre, então ela é sujeita das suas ações, tudo é produto das suas escolhas, é o sujeito do seu agir, segundo a sua livre vontade. Então, no capitalismo, quando a gente analisa socialmente, a gente vê que tem um setor que está vivendo do trabalho alheio. Mas quando a gente analisa individualmente, parece que não tem diferença entre trabalhador e capitalista. Cada um está vendendo a sua mercadoria, embora a mercadoria do capitalista é o capital que ele possui, e a mercadoria do trabalhador é uma propriedade sua, né? A capacidade que você tem para fazer uma determinada atividade e trabalhar nessa ou naquela função. Então, esse conteúdo ele é mascarado no capitalismo, ele se reveste de uma forma monetária, de uma mediação social, de maneiras que o trabalhador não vê a diferença entre o que ele faz e o que ele recebe, e não vê quem controla grande parte daquilo que ele faz. Isso é uma característica que nós já tratamos no canal várias vezes, e só que a relação imperialista, a coisa vai se dar da mesma forma. É um desdobramento disso. Tá? O imperialismo não é um aspecto agregado da dominação de classe, ele é uma expressão da dominação de classe. Vamos ver como isso acontece. Então, indo para um próximo ponto para a gente chegar lá. Né? Não tem jeito, para explicar as coisas temos que ir desenvolvendo passo a passo. Parto do seguinte: uma das principais características do Capital de Marx é o seguinte, é exatamente mostrar o que eu falei nas palavras anteriores. É mostrar que, embora o capital ele seja dividido em vários setores, você tem um setor bancário, você tem um setor comercial, você tem um setor rentista que vive, sei lá, da renda por ser proprietário da terra que é explorada por outros, você tem um setor de serviços, você tem um setor industrial. Embora tenha vários setores, existem mecanismos diferentes que garantem que o trabalho excedente da classe trabalhadora seja dividido entre esses múltiplos capitais. Então o banco vai dividir esse excedente com o capitalista industrial, por exemplo, por meio dos juros. Né? O capital comercial, embora não produza diretamente nada, vai se apropriar de uma massa desses valores que foi produzido pela classe trabalhadora e, de novo, distribuí-los de forma desigual, por meio de uma relação de exploração. A renda do proprietário e etc. também tem sua origem nessa massa de riqueza que é produzida pela classe trabalhadora. Então, no livro 1 do Capital, Marx vai mostrar essa relação fundamental da produção da riqueza e da sua apropriação desigual, ou seja, da exploração, do roubo, da rapina, do espólio, socialmente considerado. Nos livros 2, ele vai mostrar como esse capital circula, e nesse sentido, como que os agentes da circulação se apropriam dessa massa de valores, e depois no livro 3, como que esse valor produzido vai ser distribuído entre os diversos tipos de capitalistas. Então, ao contrário do que alguns acadêmicos gostam de dizer, que o livro 1, Marx analisa o capitalismo numa relação muito unilateral de trabalhador e capitalista, burguesia e proletariado, mas depois não, depois essa relação ela é nuançada, ela é meio que apagada, porque vai ter várias outras. Não, esses caras não entenderam nada, aliás, nem leram o livro, né, como regra. Na verdade, o que vai se mostrar depois no Capital é como as outras funções do capitalismo vão se desdobrar a partir dessa relação fundamental. E, no fundo, tudo é a disputa pela mais-valia. Tudo é a disputa pelo trabalho excedente da classe trabalhadora. E o imperialismo é a máxima expressão disso. Tá? Então, vamos começar dizendo o que imperialismo não é. Tá? Ou formas distorcidas de entender o imperialismo. Então, em primeiro lugar, não tem como você analisar no capitalismo quais países são imperialistas, e vocês vão entender o porquê, simplesmente medindo o PIB. Tá? Isso é um fato. Por várias razões.
por uma secundária e por outra que é mais fundamental. Essa secundária é porque ela não vai na direção da relação fundamental. Até o PIB tem uma distorção da população, evidentemente, né? Um país, por exemplo, que já é imperialista, e se ele dobra a população dele, você vai ter um crescimento do PIB na mesma proporção. E não significa que a posição dele necessariamente tenha se alterado no interior dessa divisão internacional do trabalho. Então, vou dar um exemplo para vocês. Holanda. Holanda tem um PIB menor que o Brasil. É um país muito pequeno. A gente vai ver já já que a Holanda está muito à frente do Brasil. A Holanda está dentro do bloco de dominação imperialista, embora não como principal potência, não como principal país. Mas por ter uma população muito menor, o PIB não expressa isso. Tá? Mas a principal nem é essa. A principal razão é que o PIB não mostra, no conjunto da riqueza que é produzida no Brasil, quem é o proprietário do capital que produziu aquela riqueza. Isso não é expresso na relação do PIB. Tá? Então, as empresas estrangeiras que estão produzindo aqui no Brasil e transferindo valores para diversos lugares do mundo, seja por ser empresas estrangeiras ou por serem proprietários estrangeiros das ações das empresas brasileiras, como nós vimos aí nos vídeos anteriores, tudo que é produzido no Brasil, independente de para onde vai esse capital, é tudo contabilizado no PIB. Então, primeira distorção, não diz de quem é proprietário do capital. Então, isso faz com que o PIB... não dá para você pegar o PIB da China, comparar com o dos Estados Unidos e falar, olha, a China é o novo país imperialista do mundo porque o PIB dela superou o dos Estados Unidos. Não dá. Não apenas porque a China tem uma população muito maior do que a dos Estados Unidos, mas principalmente porque o PIB não expressa quem são os proprietários do capital expresso pelo PIB chinês ou pelo PIB norte-americano. Tampouco PIB per capita, né? Tem uns colegas aí do Transição Socialista, que insistem muito nisso, que fazem parte, integram o Polo Socialista e Revolucionário, que é um grupo do qual o partido que eu estou, o PSTU, faz parte, e o pessoal dessa organização também, que fazem muitas críticas ao PSTU nesse sentido, né? Para se analisar as relações imperialistas, uma das variáveis mais importantes é o PIB per capita. Não, o PIB per capita é a pior de todas. É a pior de todas, que não expressa praticamente nada, tá? Que é você pegar o PIB do país em relação ao total do país. O PIB do per capita, primeiro, não expressa a produtividade do capital que está naquele país. Já não expressa a propriedade do capital, né? Porque se o PIB não expressa quem é o proprietário do capital expresso pelo PIB, a divisão desse PIB pela população menos ainda. Então esse é o problema principal que o PIB tem, o PIB per capita também tem, né? E tampouco expressa a produtividade do capital naquele país, porque a produtividade se dá dentro do local de trabalho. Então a gente sabe da produtividade de uma empresa vendo o que ela produz com que massa de trabalhadores, né? Então, por exemplo, se você pegar o PIB per capita da China, ele é relativamente baixo. É um país que ainda tem uma população camponesa, por exemplo, expressiva, que embora faça parte da população do país, não necessariamente da produção de capital, tá? Quando você vai para os setores específicos, nós em Laes já pegamos, por exemplo, no setor automobilístico e fomos analisar as empresas que representam 98% do capital do setor automobilístico. Tem umas 15 empresas chinesas na nossa base. As empresas chinesas não eram das mais improdutivas, pelo contrário, as empresas sediadas na China estão entre as mais produtivas do setor automobilístico. Mas tampouco produtividade do capital, embora seja um elemento importante, por si só indica qual país domina em termos do imperialismo. O que é mais importante aqui é exatamente a propriedade do capital, como eu já estou indicando. E mais ainda, os países imperialistas, eles exportam principalmente capital, não é mercadoria. Vocês vão ver que loucura. E como isso se configura numa dupla exploração da classe trabalhadora, dupla exploração no seguinte sentido: não apenas o trabalho excedente que ela produz vai ser apropriado por um capitalista, por um proprietário privado, mas uma fração disso significativa migra para a mão de capitalistas que estão fora do seu lugar de atuação e que sequer se revestem em novos investimentos de capital no mesmo país, empregando trabalhadores daquele país, e etc, etc. Tá? Então veja que loucura. Os Estados Unidos têm balança comercial desfavorável há cerca de 30 anos.
desde o início dos anos 90. Tá? Uma informação fácil aí de vocês encontrarem. Significa que os Estados Unidos vende para o exterior do seu país para o mundo uma quantidade menor de mercadorias, em termos de valor, evidentemente, do que ele compra. A balança comercial está desfavorável há mais de 30 anos. Aí vocês podem se perguntar, mas então como isso é possível? Né? Como é que esse país ainda está de pé? Como que os Estados Unidos está de pé se o país tem 30 anos que ele, por assim dizer, gasta mais do que arrecada nesse sentido da exportação, da balança comercial? Ele tem balança comercial desfavorável, por uma razão muito simples. Esse buraco dos Estados Unidos não apenas é tapado, como vai além, por meio de excedentes de empresas norte-americanas situadas no mundo inteiro, que são de propriedade de empresas norte-americanas que migram para dentro dos Estados Unidos. Observe o que está acontecendo, inclusive, na prática. Olha como é que isso é interessante e nefasto ao mesmo tempo. No fundo, toda essa balança comercial negativa dos Estados Unidos, ela é paga com esse excedente que vem de fora. Só que tem uma diferença fundamental. Quando os Estados Unidos compra, por exemplo, mercadorias do Brasil, ou a China compra mercadorias do Brasil, ou qualquer país, né, você estabelece uma troca, onde você recebe as mercadorias, entrega dinheiro de volta, que quem recebeu vai poder comprar outras coisas. No caso da transferência de capital, não. Então você tem as empresas dos Estados Unidos sediadas aqui, ela terminou o ano, ou o trimestre, ou o mês, não interessa, teve, sei lá, quantos bilhões de lucro, e uma fração disso, 25%, 50%, 75% desse lucro migra direto para os Estados Unidos, sem qualquer troca. Então, na prática, os Estados Unidos paga as mercadorias que ele compra do Brasil, pegando os Estados Unidos aqui como ilustração, com o dinheiro produzido pelos próprios brasileiros. Tá entendendo? Então, o recurso que é produzido no Brasil, que é o excedente do capital norte-americano, socialmente considerado, né? Porque vai ter várias mediações aí, não significa que individualmente isso vai acontecer, mas é esse valor que migra para dentro dos Estados Unidos e que tapa o buraco e permite que ele compre as mercadorias do próprio Brasil. Então, são os trabalhadores brasileiros que estão pagando pelas mercadorias que eles estão mandando para os Estados Unidos. Olha que loucura. E assim, Alemanha, França, e por aí vai. Veja que loucura. Então, essa é a diferença qualitativa que existe e que define os países imperialistas. Os países imperialistas exportam capital. Quando eles colocam capital em outro país, é para receber muito mais do que eles receberam em troca. É diferente uma troca de mercadorias, que se ninguém passar a perna em ninguém, é uma troca de equivalentes. No caso do capital, não. Então, por exemplo, o Brasil, no ano passado, e está no documento aí que foi feito para a campanha da Vera, que eu mencionei no vídeo anterior, ele mandou, na forma de renda, sobretudo lucros e dividendos para fora do Brasil, 390 bilhões de reais. Os investimentos externos que foram feitos aqui no Brasil foram da ordem de 50 bilhões de dólares, então 250 bilhões de reais. Então, né, eles mandaram para cá 250 bilhões de reais em investimento e extraíram daqui 390 bilhões de reais na forma principalmente de lucros e dividendos, quebrando por vezes essa ideia de que o Brasil precisa dos investimentos externos para se desenvolver. Não, os investimentos externos é o que extrai e suga a riqueza do Brasil, mas não só. Esses 250 bilhões que entraram no Brasil é com a condição de que no médio prazo eles sejam inteiramente revertidos em trabalho excedente para aqueles acionistas e capitalistas estrangeiros que investiram aqui. Óbvio, né? Então não foi uma troca, não é uma troca que se estabelece nesse caso. Né? Esse 250 entrou com a condição, ou com a expectativa de que no próximo período ele se reverta em mais 300, 400, 500, 1 trilhão de reais que vão sair do país. Então, o mecanismo imperialista, ele se materializa nessa forma da exportação de capitais. E óbvio que isso é simplesmente, né, depois de várias camadas sobrepostas, o quê? Exploração da classe trabalhadora. Ou seja, o trabalhador brasileiro não apenas produz para o seu empregador, como ele produz em grande medida, e sobretudo nas empresas mais produtivas, que controlam o conjunto da produção do Brasil, eles produzem um excedente que sequer vai ser reinvestido aqui de novo. Então não vai se reverter
nem emprego precarizado aqui no Brasil. Vai se reverter em capital que vai se colocar lá fora, que vai ser extraído para fora do Brasil, sugando a capacidade brasileira dos países dominados para os países imperialistas. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Então, vocês podem ver que o imperialismo, na sua forma tipicamente capitalista, que vai se desenvolver a todo vapor no século XXI, mas que já está presente antes, se desenvolve antes, mas vai se tornar dominante no século XXI, ele é muito diferente daquele imperialismo antigo, que era um outro fenômeno social, quando o capitalismo estava em desenvolvimento. Aquele imperialismo, no momento em que o capitalismo se desenvolve principalmente na Europa, é que você tem um mundo não capitalista. Então, o que era o imperialismo naquela época? Século XIX, XVIII, XVII, era basicamente o uso da violência e da força para converter aqueles outros países do mundo em países capitalistas. O capitalismo se desenvolve assim. O capitalismo se desenvolve na marra, na força, na violência, que se dá por vários meios. Tá? Essa dominação direta, por exemplo, caso Inglaterra-China, se deu através da Guerra do Ópio, que é simplesmente a abertura dos portos chineses às mercadorias inglesas, por exemplo, para expandir o mercado e, nesse sentido, ainda fazer com que as indústrias sediadas na Inglaterra pudessem duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o seu tamanho, porque agora você vai vender para um mercado muito maior, por exemplo, o mercado chinês. Também pelo monopólio dos mercados internacionais. Né? Veja que a Inglaterra, que de forma indireta, né, domina o Brasil na época, não necessariamente em guerra contra o Brasil no sistema colonial de Portugal. Portugal é dominado pela França nas guerras napoleônicas, se associa à Inglaterra e abre os portos do Brasil às mercadorias inglesas. Não só, tinha uma lei naquela época que impedia que indústrias fossem construídas no Brasil. Né? Portugal não apenas assinou o Tratado de Methuen com os ingleses, então garantindo que os ingleses vão ter a produção industrial de alto valor agregado e Portugal vai exportar vinho, né, e coisas primárias, como no Brasil foi criada uma lei que não podia se criar indústrias no Brasil. Então a indústria naquela época é situada na Inglaterra. Não era ainda exportação de capitais, era pela força garantir com que os países do mundo inteiro se transformassem em países capitalistas, mas que os setores que agregam mais valor ficassem no centro, situado nos países dominantes, nos países imperialistas. Esse era o imperialismo do século XVIII, XVII, XIX. Quando as relações pré-capitalistas são em sua grande parte destruídas e que os países do mundo inteiro se transformam em maior ou menor extensão, em maior ou menor profundidade em países capitalistas, o imperialismo agora ele guia de uma forma completamente, entre aspas, automática. Depois que a violência já cumpriu seu papel, é igual à criação do capitalismo do ponto de vista direto do trabalhador. Depois que o trabalhador já foi expropriado das condições da sua sobrevivência e que não tem nenhuma outra saída para ele sobreviver, que não seja vender a sua força de trabalho, aí essa relação é legalizada, a violência só é utilizada em casos extremos, em casos de revolução, de organização da classe trabalhadora de forma bastante radicalizada, só nesse contexto a violência é utilizada. Tá? E aí você pode, por meio de simples trocas, manter a classe trabalhadora como sendo escrava da classe capitalista ou escravas do movimento capital, onde ela não controla nada do que ela faz e se apropria de uma menor parte. O imperialismo agora se desenvolve da mesma forma. E o principal mecanismo que permite isso acontecer é exatamente o que Lenin vai chamar de capital financeiro. Capital financeiro não são os bancos. Capital financeiro é a fusão do capital em uma e só massa homogênea. É a fusão do capital bancário com o capital industrial. Agora, os capitais das empresas, assim como os títulos de dívidas do país, se transforma tudo na mesma massa. Em títulos genéricos de propriedade, em ações, em títulos de dívida, que podem agora circular de um local para o outro com toda a facilidade. Né? Então, a empresa pode estar aqui no Brasil. Esbarrei aqui. Então, a empresa pode estar aqui no Brasil. Não tem nenhum problema, não precisa estar lá na Inglaterra. Mas quem é o proprietário do capital daquela empresa? São os ingleses, são os alemães, são os norte-americanos, são os chineses. E o que garantiu que esse sistema se estabelecesse? Olha, uma dominação pela força que foi exatamente estabelecida nesses primeiros séculos de capitalismo. Vocês vão ver essa análise detalhada nesse livro,
eu já recomendei aqui no canal em outros carnavais, tá? Que é escrito aí pelo Nazareno Godeiro e pelo João Ricardo Soares, Neodesenvolvimentismo ou Neocolonialismo, publicado também pela editora Sunda, mas eu não sei se esse livro ainda está em catálogo, porque ele chegou a estar esgotado e ia ser reimpresso. Se tiver, vou colocar o link aqui na descrição. Tá? A primeira parte, escrita pelo Nazareno Godeiro, vai mostrar exatamente o desenvolvimento desse processo histórico, onde se estabelece a dominação imperialista no Brasil e quais as características específicas dessa dominação imperialista. Então, são 500 anos de dominação imperialista no Brasil, primeira parte do livro. E a segunda parte, escrita pelo João Ricardo Soares, é estabelecer rigorosamente esse conceito de capital financeiro que está na base do imperialismo moderno. Então, o capital financeiro não são os bancos. As indústrias hoje fazem parte do capital financeiro. Os comércios hoje fazem parte do capital financeiro. Todas as modalidades exploradas pelo capital fazem parte do capital financeiro. E o capital financeiro permite agora, por exemplo, através de grupos econômicos, com que empresas de todos os setores imagináveis façam parte do mesmo grupo. O seu capital pode migrar de um local para outro de um dia para a noite, de um minuto para o outro, comprando e vendendo ações numa bolsa de valores. Ou eles podem migrar inteiramente para o Estado por meio de uma instituição bancária, que por sua vez tem títulos da dívida pública, que vai garantir que a empresa continue a ganhar lucro, juros, mesmo sem estar produzindo nada. O Estado está pagando na forma de títulos da dívida pública. Então, o capital financeiro é uma fusão do capital bancário e industrial e das demais modalidades do capital. Não é o domínio dos bancos sobre a indústria. Agora, o banco integra o capital financeiro, a indústria integra o capital financeiro. E o banco tem aí, o capital bancário ganha um papel particular nesse mecanismo, porque os bancos já é, por natureza, uma instituição onde esses títulos de valor circulam. Tá? Então, os Estados Unidos não precisa fazer como a Inglaterra fez com o Brasil na época do Brasil Colônia, que em troca do apoio a Portugal, que foi militarmente dominada pela França de Napoleão, estabeleceu não apenas a abertura dos portos brasileiros às mercadorias inglesas, como criou-se até uma lei que o Brasil não poderia ter produção industrial alguma e que ela tinha que ficar lá na Inglaterra para transferir os produtos de alto valor agregado para cá e as matérias-primas daqui para lá. E o ouro daqui para lá. Não precisa fazer isso. O próprio capital faz. Né? Agora os países imperialistas exportam capital. E os países dominados exportam mercadoria. Claro, os dois exportam mercadoria e capital, mas a quantidade de capital exportada para um país como o Brasil, para os Estados Unidos, é ínfima. Ínfima. Tá? Vai existir. A Embraer tem uma sedezinha lá nos Estados Unidos. E aí quando você vê as propriedades acionárias da Embraer, tem mais norte-americano do que brasileiro. Tá vendo? Porque a concentração do capital que a violência, a guerra, o ferro e o fogo anterior estabeleceu, ela já colocou na mão dos países imperialistas a propriedade do capital. Tá? Não precisa nem dizer que os capitalistas brasileiros hoje não fazem nem estão dispostos a fazer o menor esforço em inverter esse processo, porque já estão ganhando, já estão satisfeitos com o que eles estão ganhando, com a fatia minoritária do butim que eles têm. Né? Seja em ações de empresas sediadas no Brasil, seja em títulos da dívida pública brasileira, ou seja, por vezes até ações, numa fração muito menor de empresas de propriedade estrangeira. Ou seja, o Brasil também faz parte, os capitalistas brasileiros fazem parte desse movimento geral. Os capitalistas brasileiros têm suas ações em empresas brasileiras, têm sua ação no Estado para ganhar seu lucro com o imposto do trabalhador por meio de título da dívida pública, e tem inclusive as suas ações em empresas, às vezes dos Estados Unidos e da Alemanha e de qualquer outro lugar. Só que como esse capital original ele é muito pequeno, ele continua sendo muito pequeno. Esses empresários brasileiros continuam sendo um sócio menor e não estão interessados em enfrentar esse capital estrangeiro para ter um projeto de desenvolvimento aqui no Brasil. Porque para que eles vão ter esse desgaste? Eles vão colocar em risco o capital que eles possuem se eles já estão ganhando com a fatia minoritária que lhes foi reservada. Percebe? Então veja, o capital, como é louco o capital financeiro, os capitalistas brasileiros como sócio menor do processo não significam que eles têm necessariamente seu capital empregado aqui. Porque a maioria, inclusive, do capital que está empregado aqui, inclusive nas empresas sediadas no Brasil, é estrangeiro.
e permitem com que esses países, então, migrem para eles a disputa da mais-valia global, a disputa do capital produzido pela classe trabalhadora. Então, a enorme, grande parte do capital produzido no Brasil, eu creio que até a maioria, tá? Não vou entrar aqui nesse detalhe, ela migra para fora do Brasil e sequer é reinvestido nem como capital aqui. Então, é por isso que a classe trabalhadora sofre uma dupla exploração. Primeiro, por não controlar e não ter acesso àquilo que ela produz e onde vai ser empregado, com quais objetivos, com quais finalidades, quais necessidades vão ser atendidas. E segundo lugar, o grosso disso sequer é reinvestido aqui. Vai para fora do Brasil, vai para os países dominantes do eixo imperialista. Aí vocês podem ver que não é verdade que a China está prestes a tomar dos Estados Unidos a disputa aí do trono na disputa imperialista global. A China ainda é predominantemente um país que exporta mercadorias e que se exporta mais capital para a China do que a China se exporta para o restante do mundo. Embora sim a China faça um movimento nessa direção em função de várias de suas especificidades. Teve um ponto de partida diferente do Brasil, inclusive por meio da Revolução Chinesa, que tinha uma propriedade coletiva e controlada burocraticamente ali, não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, e que era centralizada na mão do Estado, uma população gigantesca. Existe um projeto chinês de dominação com relação a isso, não há dúvida. Inclusive já tem exportação de capital chinês. Você já vê que as montadoras chinesas começam a aparecer no Brasil. É o caso da Shelly, da Caoa Shelly, por exemplo. Você vê que a empresa de água e saneamento do estado de São Paulo inteiro é de propriedade chinesa hoje. Uma obra de infraestrutura no Brasil. A empresa em si não pode ser transferida para outro lugar. É uma empresa de infraestrutura brasileira. Tá? Não, minto, não é de água e saneamento, não, é de energia. Enfim, agora eu me confundi. Uma das duas, acho que é a Companhia Energética de São Paulo, a maior delas. É chinesa. Ela está fisicamente aqui no Brasil e não tem como nem tirar, porque ela é uma obra de infraestrutura, mas o capital excedente dela migra para a China. Agora, os capitais chineses exportados para o conjunto do mundo ainda são minoritários comparados com os Estados Unidos. Agora, veja que ainda que a China avance de forma muito significativa no futuro, isso não mudou em nada. Nem a natureza de dominação que caracteriza o capitalismo e nem sequer a sua estrutura, a sua manifestação imperialista. O projeto da China aí é um projeto de disputa imperialista. É uma potência emergente, um projeto de disputa imperialista com os demais países do topo. Né? Situação essa que os capitalistas brasileiros nem sequer concebem. Tá? Então, ser anti-imperialista não é defender o país A contra o país B na disputa imperialista. Ser anti-imperialista é colocar-se contra o sistema de dominação imperialista. E veja, eu como marxista, estou disposto a apoiar ações que forem tomadas por pessoas nacionalistas, do pensamento que for, que se coloquem contra a privatização das empresas brasileiras, que se coloquem a favor da estatização das principais empresas brasileiras, como a Petrobras, por exemplo. Estou disposto a defender não a pessoa e o conjunto do que ela defende, ou que esse partido defende, mas a ação. Tá? Por ter uma característica anti-imperialista. Então, quem tiver a favor de uma Petrobras 100% estatal, o marxista não vai parar ali. Ele fala, não é suficiente ser 100% estatal, porque o Estado ainda está dentro da estrutura capitalista, mas evidentemente que é um avanço uma Petrobras 100% estatal. O marxista vai além, ele vai propor que a Petrobras não seja nem uma empresa pública, que ela seja controlada pelos trabalhadores dentro de um sistema de uma economia planejada, mas sim considera a estatização da Petrobras um avanço. Uma Petrobras 100% estatal impede, por exemplo, que os 136 bilhões de reais que a Petrobras distribuiu de dividendos só no primeiro semestre desse ano, migrem 60% dela para acionistas privados e em 80% desses 60% para acionistas estrangeiros, que vão para fora do Brasil. Então, estou favorável a quem quer que seja que defenda a Petrobras 100% estatal, mas o marxista não para aí. Agora, hoje, os principais candidatos que existem no Brasil, nem sequer isso eles defendem. Nem sequer isso eles defendem. Olha lá, né, as candidaturas apresentadas como de esquerda, com exceção, né, não vou falar aqui o nome, né, para vocês não falarem que eu estou sendo parcial, né, não vou dizer quem que eu estou apoiando. Brincadeira, todo mundo sabe que eu sou do PSTU e apoio de maneira incondicional a candidatura da Vera. Pode olhar as outras candidaturas. Mas precisa nem sequer
uma Petrobras 100% estatal eles defendem. Nem sequer são anti-imperialistas e nem mais ou menos anti-imperialistas. Estão entendendo? Se fossem, também não apoiaria suas candidaturas, mas essa ação eu apoiaria, sem dúvida nenhuma. Tá? Então fica claro aqui para vocês como o imperialismo é o roubo sobre o roubo. Tá? É a dupla exploração. Além da classe trabalhadora ser espoliada, ser roubada, uma fatia disso sequer permite com que o trabalhador continue sendo explorado. Por isso que a gente tem no Brasil 90 milhões de pessoas que são sem emprego ou estão no subemprego, como a gente viu nos vídeos anteriores. Uma fatia certamente é muito maior que a dos Estados Unidos e dos países europeus, por exemplo. Tá? E é um fator extremamente relevante. Então, por exemplo, para mim dialogar com esses 90 milhões de pessoas do Brasil, e não só com os 90, com os 45 milhões de trabalhadores formais brasileiros, porque esse mecanismo pressiona os salários deles para baixo, reduz o percentual do trabalho qualificado feito aqui no Brasil, porque o controle do capital direciona para cá só a rabeira do capital, aquela que agrega menos valor. Nós temos um processo de desindustrialização relativa. Os operários que estão perdendo emprego, está relacionado a esse processo. Se eu quiser explicar isso para os trabalhadores e convencê-los da necessidade de se organizar para o socialismo, o imperialismo necessariamente tem que estar presente como ingrediente fundamental. E não falar simplesmente abstrato da luta contra o patrão, senão você nem sequer sai do limite sindical da questão. Tá? Não tem como eu falar em distribuir o trabalho no Brasil entre a massa de pessoas disponíveis para trabalhar, como eu falei no penúltimo vídeo, que o PIB brasileiro poderia ser, em termos de valor, 2, 3 vezes maior do que o que ele é. Não tem como eu sequer pensar nisso sem enfrentar o imperialismo, já que a gente viu que das 100 grandes empresas do Brasil que controla mais de 60% do PIB, 45 são empresas estrangeiras, só que das 55 brasileiras, quase todas são empresas de capital aberto, que têm como acionistas majoritários acionistas estrangeiros. Tem como falar em socialismo sem ser anti-imperialista? Não tem. E hoje, cada vez menos, é possível ser anti-imperialista sem ser socialista, porque todo o setor do capital está atrelado como sócio menor de um mecanismo que ele não tem nenhuma intenção de mudar. Tá claro? Então, é isso, meus caros. Aqui uma visão panorâmica geral sobre o imperialismo. Sim, o capitalismo está fundamentalmente estruturado na exploração de classes. Sim, dentro dessa exploração de classes, o setor produtor de mercadorias, o setor industrial é uma peça-chave, é a engrenagem de onde surge todos os valores, só que depois vão ser distribuídos para o conjunto do capital através de vários mecanismos particulares. E um deles é o imperialismo. Então não tem como falar de classes sociais sem falar fundamentalmente de imperialismo. Não tem jeito. Não tem como falar de socialismo sem ser anti-imperialista. Aqueles que dizem que são anti-imperialistas e são os defensores da Rússia, da China e etc., não são anti-imperialistas coisíssima nenhuma, em sentido algum. E na verdade estão apenas defendendo o interesse do grupinho deles dentro das estratégias de dominação existentes, que nunca é uma só. A burguesia é marcada pela competição e pela divisão. Não apenas a competição nacional, de associação entre os países numa disputa imperialista global, mas também a estratégia local a partir dos setores de atuação e tudo mais. Bancário, agrícola, industrial, etc. Tá? Então, eu sei que tem muita coisa aqui, tem muito conteúdo e vou ficar muito feliz em ler os comentários desse vídeo. Esse eu vou fazer um esforço por ler todos, sobretudo com dúvidas e tudo mais, para dar origem a novos esclarecimentos e novos vídeos, porque eu sei que esse vídeo, por ter uma característica mais geral, ele aponta para vários lugares. Talvez responda uma outra questão fundamental, mas cria mais questões do que responde. E se isso é verdade, o vídeo cumpriu seu objetivo. Tá? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Orientação marxista, vamos fazer esse canal ecoar e crescer cada vez mais, acompanhar os vídeos aqui no canal, dar o like para ajudar na divulgação do vídeo, etc, etc, etc. Um abraço, até o próximo vídeo.